Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos dando início a mais uma aula do nosso canal AD Belém Itapira. Convido a você, ainda que não é inscrito, se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixe os seus comentários também. A sua opinião é muito importante para nós. E vamos estudar então, hoje, a lição de número 8, que tem o tema Naamã é curado da lepra. O texto áureo diz o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. 2 Reis 5:14. Verdade prática diz o seguinte: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe, meus queridos, se encontra em 2 Reis, do capítulo 5, o verso de 1 a 10, o verso 14, o verso 25 e o verso 27. Vamos estar colocando aqui na legenda do vídeo para você poder acompanhar na sua casa. Não vamos fazer essa leitura porque é uma leitura bem extensa, mas os irmãos em casa, com tempo, dá uma pausa nesse vídeo, faz essa leitura e continua nos acompanhando. Bom, essa lição, a gente tem por base, o que a gente vai ver nessa lição? Primeiro, a busca de Naamã por uma cura. Segundo, o orgulho e falta de fé de Naamã. E terceiro, a ambição de Geazi. Então é uma lição que tem bastante detalhes, que dá para a gente falar bastante. E eu convido você, que você venha na escola dominical, domingo, às 9 horas da manhã, que você vai ter uma lição mais aprofundada. Aqui nesses minutos a gente faz uma explanação geral para que você se interesse a estar vindo acompanhar ela minuciosamente no domingo. Eu espero ver você aqui no próximo domingo, se Deus quiser. Amém? Bom, a nossa lição então vai tratar então sobre o milagre que Naamã teve. E tem alguns pontos que nós podemos dizer aqui que chamam nossa atenção. A introdução mesmo, ela vai falar sobre a cura de Naamã, e não vou estar lendo todos os capítulos, irmão, todos os tópicos, porque o tempo não nos permite, mas a parte da introdução já começa assim: os métodos de Deus para curar, Ele faz da maneira que Ele quer, não existe uma regra. Isso fica claro quando nós estudaremos essa lição. Eu gosto de sempre estar comentando com os alunos, sempre dando alguns tópicos introdutórios, algumas perguntas introdutórias. E a pergunta que eu te deixo: o Deus que opera milagres no passado é o mesmo Deus que opera milagres no presente? Maneira que Deus faz o milagre na minha, na sua vida, na vida de outras pessoas, não segue uma regra, não segue uma prática, não segue o mesmo modo. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós vamos ver isso nessa lição. Bom, a primeira parte da lição, o primeiro tópico vai falar sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão da Síria. Era um homem muito admirado e respeitado. Só que esse mesmo homem admirado e respeitado, ele tinha nas suas mãos o poder de fazer as coisas terrenas. Ele tinha um exército em suas mãos, ele tinha pessoas que o admiravam. Mas ele tinha algo que só Deus podia fazer ele. Naquela época, a lepra era uma das doenças que não tinham como a pessoa que tinha essa doença, ela não tinha só Deus para curar, porque não tinha medicina, não tinha nada que se pudesse ser feito para que a pessoa curasse. Então, nós vemos aqui já algo muito interessante, que por mais que nós tenhamos meios, por mais que nós tenhamos força, nesse sentido, poder, tem coisa que só Deus pode fazer. Quem é o homem que pode colocar 1 minuto a mais de vida? Quem é o homem que pode fazer algo que está fora do plano de Deus? Nós somos muito pequenos, irmãos. Um homem só está completo quando está com Deus. Isso é um ponto interessante sobre Naamã, porque por mais que ele tinha todas essas coisas, ele era um comandante, uma pessoa importante, influente naquela cidade, influente no exército, um dos braços, vamos falar assim, do braço direito do rei. Só que este mesmo homem, ele tinha algo que ele não podia fazer. E aqui eu gosto de deixar já uns parênteses, abrindo o nosso leque para a gente pensar um pouco. Aquilo que você pode fazer, você precisa fazer. Mas tem coisa que só Deus vai fazer por você. E eu espero que nessa lição nós conseguimos entender que muitas coisas vão vir de Deus, só que eu também tenho que fazer a minha parte, eu também tenho que buscá-lo.
O segundo item do primeiro tópico diz assim: uma escrava de testemunha de um Deus. Nós conhecemos a história que Naamã, ele era um grande comandante que tinha uma doença incurável e dentro da sua casa estava uma menina israelita. E essa menina, ela foi trazida, talvez numa das campanhas que Naamã fez contra Israel. Essa menina, então, ela veio e ela ficou na casa de Naamã. O interessante notar é que a menina foi levada numa campanha de guerra. E essa menina trouxe a bênção de Deus sobre ela. Aqui eu quero dizer também mais uma coisa. Não importa a sua situação, a minha situação. A importante é que nós confiamos no Deus que abençoa. Nós sabemos quem é esse Deus que traz a bênção. E uma vez que essa menina sabia que um Deus tão poderoso de Israel tinha o poder de curar uma doença terrível, ela sabia desse poder, uma criança sabia o poder do Deus que ela servia. E eu pergunto para você, você conhece o poder do seu Deus? O poder do nosso Deus? Essas lições, irmãos, falam muito conosco, falam muito com a igreja, porque muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, muitas vezes desprezamos os pequenos, mas essas pessoas, tem muitas pessoas que confiam de uma forma tão grande em Deus, que deixam muitas pessoas, como diz, envergonhadas até da forma que confiam. Uma fé tão pequena, numa pessoa tão pequena, mas um Deus é grande. Eu vejo aí essa diferença, uma fé pequena, só que Deus transforma numa fé grande, porque a pessoa era um jovem, era uma jovem, e essa jovem tinha uma fé muito maior do que muitas pessoas que estavam em Israel. Ela sabia que tinha um homem de Deus. A terceira parte vai falar sobre a caravana de Naamã. Naamã faz uma grande caravana. O rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, e nessa carta ele vai apresentar, né? Naamã está indo, tal, que ele está precisando de uma cura. E é interessante notar que ele envia a carta, o rei envia a carta de Naamã para o rei de Israel. Era o costume da época, isso é interessante, era o costume da época que os reis, eles tinham aos seus serviços as pessoas que eram adivinham, as pessoas que profetizavam. Vocês lembrem o caso de Jezabel, que tinha os profetas que comiam à sua mesa. Então era comum que essas pessoas, os reis, tinham sobre, não digo o seu comando, mas sobre a sua tutela, essas pessoas. Então, o rei da Síria, ele imaginou, eu vou escrever ao rei de Israel, porque o profeta está sujeito ao rei. E nós vemos que aqui não era esse caso. E o homem de Deus, esse homem de Deus chamado Eliseu, ele não estava sujeito ao rei. Pelo contrário, nós vemos uma coisa interessante, que o próprio rei não reconhecia toda a autoridade que tinha Eliseu sobre essa autoridade que Deus lhe deu sobre o povo. Interessante notar que na lição anterior nós falamos sobre os 3 reis que foram guerrear, e o rei de Israel estava no meio. O rei de Israel, ele age com uma atitude diferente de Josafá, que era um rei que temia a Deus. O rei de Israel não temia a Deus, pelo contrário, ele fala na lição passada que ele chega em determinado momento e ele começa a perguntar o porquê está acontecendo isso. Deus nos mandou aqui para sofrer. E nós vemos que Josafá faz o inverso. Josafá começa a clamar, Josafá pergunta, por acaso há um homem de Deus? Ele quer consultar um homem de Deus. Nós vemos essa diferença. E o rei aqui, ele começa a ficar com medo porque ele não imaginava que Naamã estava procurando um profeta, porque Naamã tinha um problema. Talvez aos olhos das pessoas ele viam aquela pessoa poderosa, nesse sentido bélico, comandante. Ele talvez não imaginava que por trás dessa grande camada existia uma pessoa que tinha um problema. Muitas vezes as pessoas escondem os seus problemas através das suas posses, através do seu jeito, através dessa, não vou falar arrogância, mas de uma maneira de vida diferente, demonstrando o que tem, demonstrando o que é. Só que Deus conhece o íntimo de cada um. Deus sabe o que você realmente é. Bom, então nós vemos aqui que o rei, então, ele fica em desespero, rasga suas vestes, porque ele achou que o Naamã estava vindo guerrear contra ele, porque já tinham havido várias guerras. E nós vemos que não, que ele apenas queria conhecer um homem de Deus. No tópico 2 vai dizer o seguinte: o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Antes de nós começarmos aqui, só preciso deixar
mais um parentezinho aqui, que o próprio Eliseu falou para o rei, deixa ele vir a mim. O rei fica desesperado e Eliseu não, porque Eliseu sabia que o Deus que ele servia era maior que qualquer exército. Então nós vemos que Eliseu então não se impressiona com a pompa. Ele chegou com tudo aquilo, com toda a sua caravana, com presentes, com ouro, com prata. E Eliseu nem foi receber ele. A Bíblia vai falar sobre isso e nós vamos ver aqui nos capítulos que Eliseu nem se dá o trabalho de ir lá falar para ele. Eliseu mandou o seu criado, a pessoa que estava junto dele, e falou, vai lá, fala para ele fazer isso, isso, isso. E nem deu o trabalho de ir atendê-lo. Talvez Naamã tenha pensado, mas quem será esse homem que não quer me receber? Eu sou. E ele esqueceu que ele não é, quem é Deus. O eu sou de Eliseu é o mesmo eu sou da minha e da sua vida. Esse eu sou, nessa noite, ele está falando, ele continua falando, abra a Bíblia, ele vai falar e ele diz, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eliseu então não se impressionou com toda essa pompa e mandou, traz ele até mim. Nós vemos que Naamã, no próximo tópico, vai ser a decepção e a cura de Naamã. Naamã então queria uma recepção, talvez, da mesma forma que eles recebiam as pessoas na cidade dele, com glamour, e ele não encontrou isso. Só que a palavra de Deus diz que Naamã, ele recebeu a palavra, que Eliseu diz, mergulhe 7 vezes no Jordão. E por alguma razão, ele pensou, mas existem rios mais limpos, porque o Rio Jordão era um rio, vamos dizer nos termos de hoje, um pouco poluído, né? Ele era um rio que não era um rio tão limpo. E Naamã, ele começa então a questionar, mas poxa, podia ter mandado ir para outro lugar, para outro rio, o rio tal, e não, escolheu o Jordão. Aí nós começamos a ver que muitas vezes a gente tem que estar, eu gosto de falar muito disso, a gente tem que estar sempre com o ouvido atento. Porque muitas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, muitas vezes nós somos impulsionados a fazer alguma coisa. E talvez por aquele momento de não vou fazer isso, não é para mim, não é o meu lugar. E Deus quer que você faça. E nessa hora a gente precisa de alguém que nos incentive. Nós vimos aqui que os empregados de Naamã incentivaram ele. Talvez disseram para ele, parafraseando ou cogitando, que Naamã, nós já estamos aqui, já viemos da Síria até aqui. O rio está aqui, você está aqui. Custa, vamos fazer o que o profeta falou? Tenha fé. E Naamã decidiu então dar os seus mergulhos no Rio Jordão. E nós vemos a história que ele deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, deu o 7º mergulho e saiu curado. E a sua pele se tornou que nem pele de menino. É maravilhoso a obra de Deus. Não foi apenas curado, mas ele ainda foi rejuvenescido a sua aparência. Quer dizer, Deus tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Ele foi atrás apenas de uma cura. Ele não sabia o que ia acontecer na Bíblia, ela foi além. Que a sua pele ficou nova, ficou muito, muito bela, como pele de menino, uma pele de uma criança. E nós vemos que o poder de Deus é muito maior do que aquilo que eu e você muitas vezes pensamos ou pedimos. Deus ainda opera milagres e não místicos. Por quê? Eu achei interessante o comentarista, o Cleiton Pomering, colocar esse comentário. Porque a gente está vivendo uma época que tudo está se tornando místico. Dentro da casa de Deus, todo mundo quer fazer algo místico. Os 7 mergulhos de Naamã, as campanhas, as 7 não sei o que, as 7 não sei o que lá, os 7 gritos, os 7 voltas e 7. O número 7, simbolicamente, irmãos, na Bíblia, ele está remetendo à perfeição. Ponto. Até aí foi feito, foi falado e acabou. A única coisa de 7, um milagre que foi efetivamente de 7, faça 7 coisas, foi esse na Bíblia. Nós vemos então que a parte de misticismo ainda está operando forte no nosso meio. Forte como diz, nas igrejas evangélicas brasileiras. Hoje talvez as pessoas querem trazer um pouco do judaísmo para dentro dos seus cultos, trazer um pouco de misticismo, de formas diferentes, a gente fala, a Bíblia, a comentarista falou sobre numerologia, né? O 7 disso, o 7 daquilo, faça isso, faça aquilo, aquele misticismo que
Outrora, muitas pessoas viviam no mundo dessa forma, consultando o horóscopo, consultando o astro, consultando isso, consultando aquilo. E na casa de Deus não tem isso, irmãos. Na casa de Deus nós temos que consultar o verdadeiro Deus, o Pai Celeste. Pois o poder de Deus está acima de qualquer misticismo, numerologia. Nós temos na Bíblia, a gente gosta, quem estuda teologia vai saber o que eu estou dizendo, a gente fala muitas vezes sobre sombra, ou tipo e antítipo. Como algumas coisas que aconteceu no Antigo Testamento, que eram uma sombra, né? Um tipo, e ela vem a se completar no Novo Testamento. Ou seja, José era um tipo de Jesus. Não que ele era o Jesus, mas ele era um tipo. A sua vida, a sua maneira, o que aconteceu em sua vida nos remete a Jesus. É a mesma coisa que nós dizemos assim, que o Antigo Testamento, no Novo, ele foi continuado. Aquilo que não foi falado, explicado muitas vezes no Antigo, você vai entender pelo Novo. Ou seja, aquilo que a gente não consegue enxergar muitas vezes no Antigo Testamento, nós vamos ver pelo Novo. Então isso basicamente a gente fala de tipologia bíblica, mas é apenas isso, não é nada de misticismo, não é nada que você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser abençoado, não. Você tem que orar 7 vezes em 7 segunda-feiras às 7 horas da noite, não funciona. Deus ele vai operar no dia, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quiser. E aqui nós já vemos isso. Bom, partindo já para o final, nós vamos ver então Geazi é cometido da lepra. A primeira razão que a rejeição dos presentes, que o Naamã ele chega e quer oferecer vários presentes a Eliseu. Eliseu não aceita e pronto, porque ele está mostrando ali que o Deus de Israel não pode ser comprado. O Deus de Israel é um Deus que cura sem nada em troca, é um Deus de amor. E ele, através disso, ele está dizendo, não precisa, aqui não é assim dessa maneira que o meu Deus opera. Por quê? A cultura deles era sempre você dar alguma coisa em favor dos deuses, para os deuses darem uma bênção para você. Então é como se você tivesse comprado. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, dessa maneira eu estou comprando uma bênção. O próprio rei de Israel, que estava reinando na época, ele tira uma estátua de Baal de certo lugar, mas ele tira por quê? Não porque ele se converteu o seu coração, mas porque ele achou que tirando aquela estátua daquele local, ele poderia trazer um benefício, trazer uma bênção para o povo. Quer dizer, ele não queria mudar o seu coração, mas ele queria comprar uma bênção. E na obra de Deus também não é isso que nós vemos em nossos dias. Deus, Ele é Deus de amor. E aqui, nas nossas vidas, a gente vê isso. O preço que o Filho dele pagou na cruz do Calvário é imensurável. Não há dinheiro no mundo que possa fazer isso. E Ele deu de graça para mim e para você. O homem de Deus não se deixa vender. Eu achei interessante isso. Que a atitude de Eliseu ao recusar a surpreender Naamã revela um comportamento de que ele não vende a si mesmo. Nós estamos vivendo épocas que as pessoas, nesse sentido de se vendem, se trocam a sua mensagem, querem falar aquilo que as pessoas querem ouvir e muitas vezes não aquilo que Deus está falando. O profeta Eliseu, ele tinha um compromisso com Deus e nós, eu e você, temos que ter o mesmo compromisso com Deus. Fale aquilo que Deus manda falar, diga o que Deus manda dizer. Deus, Ele vai ajudar você no seu ministério, vai ajudar você na sua vida, mas se você primeiramente tem que ser um homem que esteja com o coração voltado a Deus, querendo fazer, querendo falar aquilo que o próprio Deus quer que você fale. E isso é importante notar. Bom, no terceiro tópico, na parte 3, vai dizer assim, por ganância, Geazi é acometido da lepra. Ele foi atrás, a história vai nos contar, que ele foi atrás de Naamã e falou, olha, o meu senhor, ele voltou atrás, então ele quer aceitar os presentes de volta. Ele cometeu grandes erros aqui. Geazi, primeiro, mentiu. Segundo, talvez ali Eliseu tenha falado, não aceitado os presentes para demonstrar que o Deus de Israel é diferente dos outros deuses. E Geazi, ele fez o inverso. Quando ele voltou atrás, foi atrás de Naamã e fala para Naamã, não, pode dar os seus presentes para mim. Eliseu mandou pegar, mentiu. E segundo, a gente fala de desevangelizando aquilo que Naamã estava vendo. Naamã, ele viu um Deus muito amoroso, um Deus que não queria nada em troca para abençoar uma pessoa, apenas a confiança e apenas a fé. Só que de repente, ele mesmo, a pessoa,
depois desse ato de Geazi, começa, mas espera aí, talvez, por que ele quis vir? Como que é? Então Deus de Israel, como que funciona? Como que é? Ele, a gente fala isso, desevangelizou Naamã, ou pior, mostrou um lado irreal, um lado mentiroso, um lado que não é verdade, tanto do profeta Eliseu quanto de Deus. Que Deus não é um Deus que se possa comprar as suas bênçãos. Deus, ele é um Deus que dá, que oferece, que abençoa por amor. Bom, para encerrar a nossa conclusão, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente da posição social ou nacional. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferentes. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Amém. Meus amados irmãos, terminamos aqui a nossa lição. Eu espero que seja uma bênção na sua vida e eu espero vocês na Escola Dominical, domingo, às 9 horas da manhã. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e fique com Deus, em nome de Jesus e amém.